Olá, sou Davi Jorge, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Hoje estou lendo Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro. Capítulo 2. O filósofo de Messejana. Sócrates não era, por acaso, um jogador diferente, livre de convenções. Ele era o primogênito de Raimundo Vieira, o seu Raimundo, um cearense nascido em Messejana, periferia de Fortaleza, numa casa sem luz elétrica e água encanada. O único vendedor de rapadura da feira a cultivar o mais curioso dos hábitos, pelo menos para os seus pares, o de ler, à luz de um lampião de gás, clássicos da filosofia grega. Decorara ensinamentos e trechos inteiros, mas a frase que mais gostava, repetida a exaustão pelo feirante, como uma espécie de mantra, não era de um filósofo da antiguidade, e sim do moderno prussiano Immanuel Kant. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Seu Raimundo era um autodidata. Estudara por conta própria, escapando da miséria ao conseguir passar em concursos públicos que não exigiam um diploma. Mudara-se para Belém no início da década de 40, ao passar no disputado concurso dos Correios. Ao chegar à capital paraense, não se acomodou, mergulhando novamente na rotina de estudos após o trabalho. O alvo era o concorrido emprego como fiscal de pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em Belém, Raimundo se apaixonara pela baixinha Guiomar, funcionária pública, como ele, uma mulher de coração enorme. O esforço premiara, de novo, o funcionário dos Correios. Aprovado no concurso para fiscal do IBGE em 1948, seu Raimundo foi enviado para o interior do Pará, mais precisamente para Igarapé-Açu, às margens da estrada de ferro de Bragança, a 110 quilômetros de Belém. Dona Guiomar partiu junto. O emprego no IBGE lhe deu status, mas não dinheiro. O salário ainda era modesto. E Raimundo e Guiomar, já casados, foram morar em uma casa de terra batida, sem o mínimo conforto. Os filhos começaram a nascer, todos em Belém. O serviço médico da pequena e pobre Igarapé-Açu se resumia, na época, a um postinho de saúde. O primeiro nasceu na Santa Casa de Misericórdia de Belém do Pará, às 22h10, no dia 19 de fevereiro de 1954. Puxar o pai. Era forte, 4 quilos e 100 gramas, e media 50 centímetros. Dona Guiomar tentou dissuadir o marido daquela loucura, mas ele, na época, lendo os diálogos de Platão, estava mesmo disposto a batizar o primeiro filho em homenagem ao personagem central do livro, Sócrates, o professor de Platão. Por ironia, o Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira não seria muito diferente do Sócrates platônico. Um exemplo de temperança, um homem que sabia dominar seus impulsos e paixões. Como seu Raimundo continuou lendo, no mesmo ritmo com que fazia filhos, o primogênito não foi uma vítima isolada do erudito fiscal do IBGE. O segundo, Sóstenes, o pai lia a Bíblia, mais precisamente os Atos dos Apóstolos, também não escapou. Assim como o terceiro, Sófocles, batizado em homenagem ao autor da tragédia grega Édipo Rei, uma das preferidas de seu Raimundo. Dona Guiomar lembrou ao marido que outra tragédia estaria a caminho se a família não aumentasse a renda para poder criar os 3 filhos. Seu Raimundo a tranquilizou. Ele passaria a madrugada estudando para o concurso mais difícil do país, realizado de 10 em 10 anos e com apenas 36 vagas para cerca de 15 mil candidatos. O de fiscal de imposto de renda da Receita Federal, cargo que o faria quadruplicar os rendimentos. Seu Raimundo passou no exame e virou herói na pequena Igarapé-Açu. Nunca na história da cidade um morador havia conseguido entrar para um concurso de tamanha importância. Em janeiro de 1960, depois de um ano morando em Teresina, no Piauí, seu Raimundo conquistou o direito de escolher um município do rico estado de São Paulo para trabalhar como fiscal da Receita. Santos era uma das opções, mas a família acabou preferindo a interiorana Ribeirão Preto.
Em 1966, quando Sócrates, o primogênito, completou 12 anos, seu Raimundo já tinha devorado uma centena de livros e fechado, enfim, a conta da filharada. Em 12 anos, Dona Guiomar engravidou 10 vezes, teve 4 abortos naturais e 6 filhos homens, os 3 últimos nascidos em Ribeirão Preto. O Ceará finalmente sufocara a Grécia. Raimundo e Raimar haviam sido batizados com nomes tipicamente nordestinos. Raimar, por exemplo, nada mais é do que a mistura de Raimundo com Guiomar. Quando o caçula nasceu, seu Raimundo, que iniciara a leitura de Apologia de Sócrates, tentou batizá-lo em homenagem ao autor da obra, o grego Xenofonte, discípulo de Sócrates, mas Dona Guiomar ameaçou-o com o divórcio. Acabaram ficando com um meio termo, nada de filósofos e nada de juntar nome. Aí livrou-se da tragédia grega. A primeira providência de seu Raimundo ao chegar a Ribeirão Preto foi matricular os filhos mais velhos na melhor escola da cidade, o Colégio Marista. Com o resto, ele se virava. O fiscal da Receita comprou um terreno afastado do centro da cidade e construiu sozinho, tijolo por tijolo, uma ampla e arejada casa, com direito a quartos de visita. O cearense seu Raimundo e a paraense Dona Guiomar se tornaram um dos melhores anfitriões de Ribeirão Preto. A pequena biblioteca construída para guardar os livros de filosofia e outras obras também virou quarto de visita a partir do dia 31 de março de 1964, data em que foi deflagrado o golpe militar, que terminaria com a queda do presidente João Goulart e a instalação de uma longa ditadura. O primogênito de seu Raimundo jamais esqueceria aquela cena, o pai tentando se livrar dos livros de que tanto gostava. Em 1964 eu vi meu pai rasgar muitos livros por causa da Revolução. Achava aquilo um absurdo, pois a biblioteca era a coisa de que ele mais gostava. Ali senti que alguma coisa não ia bem, mas só fui compreender direito bem mais tarde, na faculdade. O que Sócrates foi compreender bem, de forma nítida e clara, ainda na infância, era a paixão do pai por futebol. Seu Raimundo adotara, desde a chegada a Ribeirão Preto, o Botafogo como time do coração. Não perdia um jogo no estádio do clube. O Luiz Pereira, na Vila Tibério, dizia aos amigos que chegara a atuar por longos anos como back no Ipiranga Futebol Clube, de Igarapé-Açu. Mais tarde, um parente vindo do norte, hospedado em Ribeirão, o desmascarou. O chefe da família Vieira jogara apenas uma partida como zagueiro central do Ipiranga, escalado por ele próprio, que assumira temporariamente a presidência do clube. Seu Raimundo passou a levar o filho mais velho para os jogos na Vila Tibério. Pagava um ingresso só e colocava Sócrates, já enorme, no colo. Em 4 de setembro de 1965, na tarde em que o garoto assistiu pela primeira vez a um jogo de futebol, fora do colo do pai, sentado na cadeira ao lado, ele decidiria para qual time torceria dali para frente. Não era o clube do pai, nem o grande rival do Botafogo, o Comercial, nem o Palmeiras da colônia italiana da cidade, nem o Corinthians, o mais popular. Era o Santos de Pelé, o mesmo que um ano antes goleara o próprio Botafogo de Ribeirão por inacreditáveis 11-0 na Vila Belmiro. O pai contava que, nesse dia, Galdino Machado, o goleiro do Botafogo, tinha sido escolhido o melhor jogador em campo, mesmo levando 11 gols. Ele evitara outros 25. Livre do vexame de ter de sentar no colo do pai, Sócrates, com 11 anos, viu com os próprios olhos o Santos de Coutinho e Pelé arrasar a defesa do tricolor de Ribeirão Preto, 7-1. O Santos só não bateu o recorde do jogo anterior contra o Botafogo porque o adversário passou a tocar de lado e recuar a bola para o goleiro no início do segundo tempo, evitando levar mais de 11 gols. Sócrates, atônito, grudado na cadeira, parecia não acreditar no que via. A família Vieira ganhou o seu primeiro santista. Seu Raimundo continuou a torcedor do Botafogo, mas dali em diante, no decorrer dos anos, a sua referência de futebol bem jogado, que unia disciplina tática e talento, passaria a ser o magistral Santos de Pelé. O fiscal da Receita se tornaria um dos mais exigentes e ranzinhos torcedores da cidade, para azar do jovem e indolente meio-campista do Botafogo de Ribeirão Preto, considerado a maior revelação do clube desde sua fundação em 1918.
Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira.